pássaro e o homem têm essências diferentes. O homem vive à sombra de leis e tradições por ele inventadas. O pássaro vive segundo a lei universal que faz girar os mundos. Acreditar é uma coisa, viver conforme o que se acredita é outra. Muitos falam como o mar, mas vivem como os pântanos. Muitos levantam a cabeça acima dos montes, mas sua alma jaz nas trevas das cavernas. A civilização é uma árvore idosa e carcomida, cujas flores são a cobiça e o engano, e cujas frutas são a infelicidade e o desassossego. Deus criou os corpos para serem os templos das almas. Devemos cuidar desses templos para que sejam dignos da divindade que neles mora. Procurei a solidão para fugir dos homens, de suas leis, de suas tradições e de seu barulho. Os endinheirados pensam que o sol e a lua e as estrelas se levantam dos seus cofres e se deitam nos seus bolsos. Os políticos enchem os olhos dos povos com poeira dourada e seus ouvidos com falsas promessas. Os sacerdotes aconselham os outros, mas não aconselham a si mesmos, e exigem dos outros o que não exigem de si mesmos. Vã é a civilização, e tudo o que está nela é vão. As descobertas e invenções nada são senão brinquedos com que a mente se diverte no seu tédio. Cortar as distâncias, nivelar as montanhas, vencer os mares, tudo isso não passa de aparências enganadoras, que não alimentam o coração e nem elevam a alma. Quanto a esses quebra-cabeças, chamados ciências e artes, nada são senão cadeias douradas com as quais os homens se acorrentam, deslumbrado com seu brilho e tilintar. São os fios da tela que o homem tece desde o início do tempo, sem saber que quando terminar sua obra, terá construído a prisão dentro da qual ficará preso. Uma coisa só merece nosso amor e nossa dedicação. Uma coisa só. É o despertar de algo no fundo dos fundos da alma. Quem o sente não o pode expressar em palavras, e quem o não sente não poderá nunca conhecê-lo através de palavras. Faço votos para que aprendas a amar as tempestades, em vez de fugir delas. No caminho da vida. Sua vida é determinada não tanto pelo que a vida traz para você, mas pela atitude que você dá à vida. Não tanto pelo que acontece com você, mas pela maneira como sua mente vê o que acontece. Escolhemos nossas alegrias e tristezas muito antes de experimentá-las. Muitos de nós passamos toda a vida fugindo do sentimento, com a crença errônea de que você não pode suportar a dor. Mas você já suportou a dor. O que você não fez é sentir tudo que está além dessa dor.
as flores desabrocham para continuar a viver, pois reter é perecer. Para viver, é preciso coragem. Tanto a semente intacta, como aquela que rompe a sua casca, têm as mesmas propriedades. No entanto, só a que rompe a casca é capaz de se lançar na aventura da vida. Essa aventura requer uma ousadia única. Descobrir que não se pode viver através da experiência dos outros e estar disposto a entregar-se. Seja o que for que me espera, eu desejo estar com o coração aberto para receber. Deixa-me ser tolo hoje, porque a tolice é tudo que eu tenho para dar esta manhã. Posso ser criticado por isso, mas não tem importância. Amanhã, quem sabe, serei menos tolo. No entanto, o intemporal em você está consciente do intemporal da vida e sabe que o ontem não é senão a memória do hoje, e o amanhã é o sonho de hoje. E aquele que dentro de você canta e contempla, habita ainda dentro dos limites daquele primeiro momento que espalhou as estrelas no firmamento. A vida pode ser, de fato, escuridão se não houver vontade, mas a vontade é cega se não houver sabedoria. A sabedoria é vã se não houver trabalho, e o trabalho é vazio se não houver amor. Quando o amor acenar para você, siga-o. Ainda que seus caminhos sejam íngremes e difíceis. E quando suas asas o envolvem, entregue-se a ele. Ainda que a espada escondida entre suas asas possa feri-lo. Siga em frente. Não demore. Avançar é caminhar em direção à perfeição. Marche e não tema os espinhos ou as pedras afiadas no caminho da vida. Diz-se que mesmo antes de um rio cair no oceano, ele teme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque, apenas então, o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado, é desaparecimento, e por outro lado, é renascimento. Nos tempos antigos, quando o primeiro palpitar de fala chegou aos meus lábios, eu subi a montanha sagrada e falei para Deus, dizendo: Mestre, eu sou teu escravo.
Tua vontade oculta é minha lei, e eu te obedecerei para todo sempre. Mas Deus não respondeu, e como uma poderosa tempestade passou. E após 1000 anos, subi a montanha sagrada e novamente falei a Deus, dizendo: Criador, eu sou tua criação. De barro me moldaste, e a ti devo tudo o que é meu. E Deus não respondeu, mas como 1000 asas velozes ele passou. E após 1000 anos eu subi a montanha sagrada e falei novamente para Deus, dizendo: Pai, eu sou teu filho, com piedade e amor me deste a luz, e através do amor e da adoração herdarei teu reino. E Deus não respondeu. E como a névoa que encobre as colinas distantes, ele passou. E depois de 1000 anos eu subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus, dizendo: Meu Deus, minha meta e meu cumprimento. Eu sou teu ontem e tu és meu amanhã. Eu sou tua raiz na terra e tu és minha flor no céu. E juntos cresceremos diante da face do sol. Então Deus se inclinou sobre mim, e nos meus ouvidos sussurrou palavras de doçura, e assim como o mar que envolve um riacho que corre para ele, ele me envolveu. E quando eu desci para os vales e as planícies, Deus também estava lá.